Trump demite diretora do Banco Central. Trump demite Lisa Cook, uma das diretoras do Banco Central, e coloca em xeque a autonomia do Federal Reserve do Banco Central americano. O que será que isso representa para a economia dos Estados Unidos e, claro, para a economia global? Falar um pouquinho também sobre Israel, que rebaixa as relações diplomáticas com o Brasil, com Israel Katz garantindo que o Lula é antissemita e apoiador do Hamas, até fazendo uma espécie de montagem como se o Lula fosse guiado pelo Irã. O Brasil responde colocando que são inaceitáveis as críticas e, aliás, justifica as ações brasileiras. Relações Israel e Brasil no mais baixo nível possível. Falar um pouquinho também, galera, sobre os americanos, que enviam mais um navio de guerra e um submarino de ataque rápido, com o Paraguai recomendando que os seus cidadãos não viajem em direção à Venezuela. Vai lembrar que o Nicolás Maduro envia 15 mil militares para a área de fronteira com a Colômbia, aumentando ainda mais as tensões na América do Sul. Enquanto isso, temos também Javier Milei garantindo que a sua irmã ela está sendo perseguida por jornalistas mentirosos e por um parlamento que quer destruir a economia do país em meio às vésperas de um processo eleitoral, mas é fato que ela está envolvida em um escândalo de corrupção e uma CPI vai ser aberta pelos parlamentares da Argentina contra Karina Milei. Isso pode trazer um impacto significativo nas eleições de outubro. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o Trump, que se autodenomina como presidente da Europa, entender exatamente como, e que é a Ucrânia, que conseguiu fazer ataques super importantes em solo russo, que podem, segundo o Zelensky, mudar os rumos do conflito. Será que vai rolar? Falar um pouquinho também, galera, sobre o Trump, que considera sanções contra autoridades da União Europeia que estão pleiteando a regulação das redes sociais. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, o Trump, ele demitiu a Lisa Cook, que é uma das diretoras do Banco Central. A gente fala, né, de 7 integrantes do chamado Conselho de Governadores, que, dentre outras questões, ficam fazendo decisões favoráveis a aumento, redução da taxa de juros. E a gente sabe que os Estados Unidos hoje, eles estão com juros muito altos, pelo menos em relação, claro, ao seu passado recente. Quando a gente fala de uma definição de taxa básica de juros, quando você tem um juros alto, é óbvio que a dívida que você tem comprometida, a dívida interna, ela também sobe, as parcelas ficam mais altas, mas geralmente os bancos centrais utilizam esse instrumento como uma forma de controle da inflação, pelo menos o controle da inflação pela demanda. Em que sentido? Se você sobe a taxa de juros, é natural que as pessoas peguem menos financiamento, que elas contraiam menos crédito porque está mais caro pagar os seus empréstimos. Isso vai fazer com que as pessoas financiem menos apartamentos, financiem menos empreendimentos, comprem menos carros e, naturalmente, por falta de demanda, redução da demanda, a tendência é que se controle a inflação. Em compensação, se você abaixa a taxa de juros... Eu quis dizer aumenta nesse trecho, tá? Peço desculpas. É natural que as pessoas, novamente, né, peguem menos dinheiro emprestado. Então, a pessoa quer fazer um empreendimento, gerar contratação de pessoas, empregar funcionários, fazer a economia circular, ela vai guardar esse dinheiro. Ou então até colocar numa renda fixa que está pagando muito bem, entende? Então a tendência é que se a taxa de juros Então é natural que se o Federal Reserve aumenta a taxa de juros, a inflação seja mais controlada e as pessoas deixem o dinheiro parado em uma renda fixa. Se você abaixa a taxa de juros, é natural que as pessoas coloquem mais o dinheiro em circulação, aqueça a economia, mas claro, com risco de gerar inflação. É fato, galera, que o Federal Reserve ele vem sendo constantemente atacado pelo presidente dos Estados Unidos, como, por exemplo, o próprio presidente do Banco Central, o Jerome Powell, já tendo sido acusado de ser um burro e teimoso pelo próprio presidente Trump.
Por quê? Porque entendo que para um político, independente se é dos Estados Unidos, do Brasil, etc., você abaixar a taxa de juros é muito mais popular, porque naturalmente as pessoas vão pegar mais dinheiro emprestado, a economia vai circular, a tendência é que tenha um crescimento econômico. Só que, claro, o Federal Reserve, ele tem a responsabilidade de controlar a inflação, por via dos juros e outras políticas monetárias. Até por isso, geralmente, as economias que são mais liberais, elas têm uma autonomia do Banco Central. Por quê? Porque se for contar somente por decisões políticas, o político sempre vai querer que a taxa de juros esteja lá embaixo para aumentar a sua popularidade, mesmo que se coloque em risco, por exemplo, a possível inflação do país. Os Estados Unidos têm um Banco Central autônomo, só que o Trump fica querendo a todo momento interferir, alegando que essa taxa de juros elevada não é necessária, já que os Estados Unidos não convivem com um problema inflacionário, segundo, claro, a sua interpretação. O grande problema é que as tarifas que estão sendo praticadas pelo governo Trump estão promovendo um aumento do preço dos produtos, porque ele está tarifando produtos estrangeiros, pleiteando uma proteção ao seu mercado nacional, só que, primeiro, que o mercado nacional não dá conta de toda a demanda do mercado americano. Além disso, existem alguns produtos, como o café brasileiro ou a carne brasileira, que não existe uma produção local. Então, na prática, só aumenta o preço mesmo. Então, por conta dessa instabilidade política, essa instabilidade econômica do tarifaço, o Banco Central não vem reduzindo, pelo menos não na aceleração ou na desaceleração que o Trump pretendia, a taxa de juros. Só que o Trump tem que fazer com que a economia dos Estados Unidos melhore até o ano que vem, porque são as midterm elections, as eleições de meio de mandato. E caso a economia dos Estados Unidos, que hoje é considerado o principal gargalo econômico pela sociedade americana, não sou eu que estou falando, a popularidade do Trump não está das melhores, está mal, inclusive, em comparação com seus antecessores, é principalmente por conta de uma perspectiva de aumento da inflação e não queda dos juros. Então, ele vem tentando atacar presidente do Banco Central e agora a diretora Lisa Cook. A Lisa Cook, por exemplo, faz parte de uma das 7 conselheiras ali de governadores que define essas taxas de juros e ela foi indicada pelo Biden, inclusive num ato bem simbólico pelo presidente democrata, já que ele indicou a primeira mulher negra para um desses cargos. Lembrando que não é só pela questão também do fenótipo, questão também de gênero, a gente fala de uma moça que é professora de economia e relações internacionais da Faculdade de Michigan, é uma economista de Oxford e inclusive tem também doutorado pela Faculdade da Califórnia. Claro, ela se notabilizou pela luta anti-Haas, enfim, Ela também participou da reconstrução da economia, por exemplo, de Ruanda, no pós-Genô, que aconteceu entre Tutsis e Hutus, então ela tem um certo gabarito a ser apresentado. Mas ela era uma das políticas que estava pleiteando, que estava votando para a manutenção dessa taxa de juros elevada. O Trump a demitiu porque, supostamente, há irregularidades, ou pelo menos acusações relacionadas à fraude hipotecária. Então ele a demitiu pela justa causa. E aí, galera, confesso para vocês que eu não sou... É muito difícil você analisar questões jurídicas brasileiras, quanto mais questões jurídicas americanas. Porque a própria Lisa Cook coloca que isso é inconstitucional, que ela não teve nenhum tipo de mérito para ter essa demissão por justa causa e que ela também não vai renunciar. Ou seja, muito possivelmente, para a decisão se vai ter ou não a manutenção da Lisa Cook como uma das diretoras ali do Banco Central, isso vai ser um processo judicializado, ou seja, possivelmente a própria Suprema Corte do país. Vale lembrar que se os americanos eles reduzem a taxa de juros, isso seria até uma notícia relativamente interessante para o Brasil, pelo menos em curto prazo. Porque, imagina o seguinte, a taxa de juros hoje nos Estados Unidos está bastante alta, e o dólar, querendo ou não, ainda hoje é a moeda mais confiável que existe no planeta, pelo menos essa é a visão dos investidores. Então, se o juros está elevado, naturalmente muita gente coloca o seu dinheiro dolarizado na renda fixa americana. Se os juros começam a baixar, talvez não valha tanto a pena assim. Então, os investidores procuram mercados mais arriscados. É nós, né? Brasil, por exemplo. Então começa aí com dólares para mercados alternativos, mercados emergentes. Ou seja, a queda dos juros americano meio que destrava a própria economia global. O Trump quer isso para aumento, claro, da sua popularidade. Enquanto isso, cara, as relações entre Israel e Brasil, olha, vão de mal a pior. A gente teve, por exemplo, Israel anunciando o rebaixamento da relação diplomática com o Brasil e com o próprio Israel Katz tecendo assim críticas ferrenhas ao governante brasileiro, ao Lula. Ele colocou, segundo as suas palavras, que o Lula revelou sua verdadeira identidade como antissemita declarado e apoiador do Hamas ao retirar o Brasil da IWRA,
organismo criado para combater o antissemitismo e o ódio contra Israel, colocando o país ao lado do Irã, que nega o Holocausto e ameaça destruir o Estado de Israel. Como ministro da Defesa, afirmo, saberemos nos defender do eixo do mal, do islamismo radical, sem a ajuda de Lula e também dos seus aliados. Vai lembrar, galera, que o Brasil de fato saiu dessa organização. Eu trouxe para vocês na época, né, que eu não via realmente com bons olhos. O Holocausto, nem sei se pode falar essa palavra aqui, né, mas enfim, sabe o que eu tô falando, né? Ele é um fenômeno que de fato existiu, que trouxe muitos prejuízos aos judeus, claro, e a gente não pode confundir exatamente o que é Estado de Israel, o que é o governo de Israel e que são os judeus. São coisas completamente diferentes. O Brasil alega que essa saída, ela não foi exatamente porque o Brasil nega o Holo, enfim, mas sim porque a decisão de entrada foi do antigo presidente, né, do Bolsonaro, e que o Brasil não sabia exatamente como eram feitas as medidas de financiamento, se realmente os projetos estavam sendo voltados para a prevenção de ataques contra judeus ou somente para o Estado de Israel. O Brasil alegou questões muito mais práticas do que exatamente ideológicas para a saída. Mesmo assim, dentro do contexto em que já havia uma rivalidade entre Brasil e Israel, você sair de um órgão que manifesta por uma luta tão importante contra o antissemitismo, galera, é claro, né, que é uma coisa simbolicamente, no mínimo, complicada, vamos colocar assim. Se você, mas eu não sei o que está sendo feito com dinheiro, então busque maiores explicações. Agora, sair de um organismo, claro que pega muito mal e até corrobora com a narrativa de Israel. Eu trouxe para vocês, né, galera, eu particularmente discordo, minha opinião, tá, da postura que o Benjamin Netanyahu faz em relação às críticas que o Brasil coloca, que o Macron coloca, que a Espanha coloca, que o Friedrich Merz coloca, que o Keir Starmer coloca. Geralmente, quando há uma crítica em relação à postura de Israel, o Benjamin Netanyahu, ao invés de assumir, olha, tá bom, então uma crítica em relação à maneira como estamos atuando na faixa de Gaza, ou então uma crítica à postura de deslocamento forçado da população. Ele falou, o quê? Tá me criticando? Você está reforçando o Hamas. Está me criticando? É porque você é um antissemita? Está me criticando? É porque você não aceita a existência do Estado de Israel. Pô, galera, óbvio que não, né? Até faço uma brincadeira com vocês, mas é verdade. O quê? Você está criticando meu vídeo? Você não concorda com a opinião? Sabe por quê? Porque você é um ricardofóbico, um professor fóbico, um geógrafo fóbico. Óbvio que não, entende? Galera, você pode discordar da minha opinião sem querer que eu não exista, né? Ou sem reclamar da minha existência. São coisas completamente diferentes. Mas o Brasil saindo da organização meio que dá, assim, né, embasamento para esse discurso. A gente teve, por exemplo, o Itamaraty, ignorando a indicação de um novo embaixador, que era o Gali Dagan, lembrando que esse embaixador, ele que tinha sido indicado, né, para o cargo aqui no Brasil, ele era embaixador também da Colômbia e comprou briga com Gustavo Petro, que era o presidente, também alegando que a Colômbia era um país anti-C, enfim, por ter rompido parte das relações diplomáticas com o Estado de Israel. O Brasil, na verdade, não é que negou a indicação, mas o Brasil, ele não respondeu. E isso, claro, dentro do campo diplomático, é visto como se fosse uma espécie de negação. Tanto que o Itamaraty, até agora, oficialmente não se pronunciou acerca de não aceite de um novo indicador de Israel para atuar no território brasileiro, mas o Celso Amorim, que é o assessor especial das relações exteriores, ele se pronunciou. E ele colocou ali, né, que esse não aceite, né, essa não autorização é uma resposta ao tratamento recebido pelo representante do Brasil lá em 2024. Lembrando que em 2024, o Lula comparou o que estava fazendo ao Holo, sabe o que eu tô falando, né? Inclusive falando que era um genocídio, enfim, contra a população palestina. E, à época, a gente teve o embaixador brasileiro em Israel sendo convocado, toda a mídia ali israelense vendo a situação e ele foi guiado pelo Museu do Holo, como se o embaixador brasileiro não soubesse o que tivesse acontecido e por isso que o Brasil se pronunciou daquela maneira. Isso foi visto como uma humilhação pública para o embaixador do Brasil. E aí, o próprio Celso Amorim colocou que ele quer ter uma boa relação com Israel, mas que não vai aceitar um genocídio. É uma barbaridade. Não somos contra Israel, mas sim as atitudes do Benjamin Netanyahu. O Meir, que foi convocado, né, para o Museu do Holocausto, representou essa humilhação, segundo, claro, o governo brasileiro. Então, por isso, o próprio Israel Katz coloca que o Brasil está sendo um representante do Irã na América do Sul. Até por isso a postagem como se o Lula estivesse sendo manipulado pelo Ali Khamenei. O Brasil considerou essas agressões diplomáticas seríssimas, alegou que o Israel Katz deveria se preocupar
muito mais com os ataques que Israel faz, como por exemplo no hospital Nasser, que trouxe o prejuízo à morte de 5 jornalistas. Israel até acabou se pronunciando, colocando que foi um erro, que ia fazer maiores apurações, mas assim, são vários erros na sequência que acontecem, né, por parte de Israel, erros, vamos deixar assim por baixo, né? E Israel também se pronunciou que dessas 20 pessoas que morreram, 9 eram do Hamas, alegando que o Hamas estava instalando câmeras em cima do hospital, que o hospital ser utilizado também como instrumento de guerra também é um crime de guerra, lembrando que Israel pode ser também condenado pelas suas ações, porque o que Israel fez, geralmente na guerra, a gente chama de double tap, ou seja, Israel faz um ataque, e aí espera um tempo, faz um novo ataque. Por que isso é um crime de guerra? Porque se você faz um ataque contra um hospital, é natural que médicos, socorristas, civis, né, jornalistas vão apurar para ver o que aconteceu naquele espaço. Então você espera uma aglomeração se formar e depois de 5, 10 minutos faz um novo ataque. É óbvio que vai ferir civis. E aí de novo, né? Ah, professor, mas o Hamas faz muito pior, então você justifica um erro pelo outro? O Hamas, por grande parte da comunidade internacional, não é reconhecido mesmo, justamente pelas suas ações como o 7 de outubro, o que não autoriza Israel fazer coisas semelhantes, inclusive contra civis e contra jornalistas. E aí, galera, quem tá certo nessa, hein? Brasil ou Israel? Deixa aí nos comentários. Além disso, tivemos também o governo Trump anunciando mais envio de equipamentos militares para a Venezuela. Dessa vez, enviaram um navio de guerra e um submarino de ataque rápido, pelo menos as informações da Reuters. Lembrando que hoje a América Latina ela está bastante dividida, com alguns governos mais pró-Trump e outros nem tanto, sendo que dos governos mais pró-Trump a gente pode colocar, por exemplo, o Equador de Daniel Noboa, o Paraguai de Santiago Penha, a própria Guiana, principalmente na questão com a Venezuela, pelas rivalidades em torno de Essequibo, de Irfan Ali. E é óbvio que a gente, quando vai esperar algum tipo de ação dos Estados Unidos que pode vir a acontecer, vai começar a observar o comportamento dos países aliados. E o Paraguai dá indicativos perigosos para a Venezuela. Por exemplo, o Paraguai, ele primeiro, que colocou o cartel Los Soles, que é justamente o cartel que o Maduro é acusado de ser o líder, como um grupo terror, enfim, né, que deve ser combatido. Além disso, hoje o Paraguai divulgou uma nota oficial recomendando que os cidadãos paraguaios saiam da Venezuela e que aqueles que têm interesse de ir para a Venezuela não vão. Por quê? Será que eles sabem de algum tipo de ataque que vai acontecer no futuro próximo? Enquanto isso, por exemplo, o Nicolás Maduro, ele vai colocando ali vai convocando a sua milícia bolivariana, seja com os pescadores, seja com o treinamento da população civil. A gente teve, por exemplo, um grupo de indígenas que pegaram ali, né, nos seus equipamentos e anunciaram que vão querer resistir à ofensiva dos Estados Unidos. E é fato, galera, que talvez não sejam uns 4,5 milhões, mas pelo menos uma parcela ali de apoiadores o governo Nicolás Maduro tem, né? Até quando você pega, por exemplo, o resultado eleitoral das eleições que foram tão contestadas pela oposição, que o Edmundo Gonzalez acabou sendo eleito pela contabilização dos votos da oposição, a gente fala de, o Nicolás Maduro com quase 30% dos votos. Se a oposição está certa, realmente 30% é uma galera importante ainda, né, que apoia o governo Nicolás Maduro. E dentro dessa premissa, o Maduro, talvez com algumas preocupações e querendo mostrar para o mundo que ele não é um líder do narcotráfico na América Latina, ele anunciou o deslocamento de 15 mil tropas para a fronteira com a Colômbia. A gente sabe, galera, que isso é uma coisa que eu até trouxe para vocês. Quando a gente fala do combate ao narco, enfim, né, na América do Sul, a figura do Maduro para os Estados Unidos talvez não seja das mais importantes. Por quê? Hoje, os Estados Unidos sofrem muito com a questão do fentanil, do opioide, que não tem relação com a Venezuela, e com a questão do pauzinho branco, né, que entra pela narina, sabe o que eu tô falando? Que aqui na América do Sul tem relação até com o Brasil, infelizmente é verdade, né? Com a Bolívia, com o Peru, com a Colômbia, com o Equador, ou seja, não relação, pelo menos não direta, com a Venezuela. E a Venezuela, talvez tentando demonstrar para o mundo que não está aliado a esse tipo de atividade econômica, vamos colocar assim, anuncia o deslocamento desses 15 mil homens. Segundo a justificativa da Venezuela, eles até estão pedindo para a Colômbia faça o mesmo, anunciando, pedimos ao governo colombiano que vem colaborando, que faça o mesmo do lado colombiano, para garantir a paz em todo o eixo, expulsando qualquer um que queira se estabelecer e cometer crimes na área de fronteira. A justificativa oficial da Venezuela é combate à atuação do narcotráfico, por isso o deslocamento desses militares.
na minha concepção, tá? Por que a Venezuela anunciou o deslocamento desses militares para a fronteira com a Colômbia? Ou para fazer uma espécie de pressão na Colômbia, para que a Colômbia também desloque militares no intuito talvez de uma coalizão contra uma eventual agressão estrangeira, ou porque ele quer mostrar para o mundo que de fato não está alinhado aos interesses do narcotranã na América do Sul. A Colômbia de Gustavo Petro, por exemplo, e o Gustavo Petro é um aliado, vamos colocar um grande aliado, mas enfim, né, mantém relações aí com o Nicolás Maduro, muito melhor que os seus antecessores governantes colombianos, que eram um pensamento muito mais à direita. E aliás, a Venezuela, acusada de ligação com narco, enfim, na Colômbia, não é de hoje, o próprio Hugo Chávez, por exemplo, foi acusado de ligação com as Farc no passado, quando ele era presidente ali nos anos 2000. E dentro dessa lógica, né, a gente teve, por exemplo, o Gustavo Petro anunciando que ele defende uma não intervenção na América do Sul e que ele entende que os Estados Unidos estão usando essa justificativa para interferir na soberania de países, se referindo, claro, à Venezuela. Mas, ao mesmo tempo, deixou claro, tropas colombianas são para proteger a Colômbia. Nunca que as tropas colombianas vão defender outros países. Então aquela própria narrativa que o Nicolás Maduro falou, se tiver uma invasão dos Estados Unidos, a América Latina vai se levantar, eu particularmente não vejo isso acontecendo. Nem com Rússia, nem com China, nem Colômbia, nem com o Brasil, não acho que o exército desses países se mobilizaria em favor da Venezuela. A gente teve também, pessoal, a situação do Milei ficando bastante complicada. Por quê? O Milei, eu trouxe até um vídeo mais completo para vocês ontem, galera, não vou repetir aqui, né, as mesmas coisas. Falei para vocês, né, que o Milei, em relação a dados macroeconômicos de bolsa de valores, de queda do valor do dólar, de controle da inflação, teve resultados positivos, porém, com endividamento da FMI, endividamento em relação ao Banco Central, alguns dados preocupantes relacionados à população mais pobre, falta de subsídios, corte de gastos públicos, o seu plano motosserra e o aumento da desigualdade social, segundo a oposição do país. Mas é fato que ele estava bem avaliado pela população argentina, muito melhor do que os seus antecessores, né? O Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Maurício Macri, Alberto Fernandes e por aí vai. Então, nessas eleições que vão acontecer agora em outubro, eleições parlamentares, ele poderia ter a maioria do parlamento. E com a maioria do parlamento, ele poderia se desassociar do partido do Maurício Macri, que é um partido mais de centro-direita, e conseguir promover de maneira muito mais contundente as suas políticas públicas. Porém, dois problemas recentes estão acontecendo na Argentina para o Javier Milei. Primeiro que ele vem tendo sucessivas derrotas no parlamento argentino e ele chama isso de boicote. Claro, galera, as propostas que ele prega são propostas de austeridade, de corte de gastos públicos. Então, por exemplo, reajuste dos aposentados era uma medida que os aposentados estavam exigindo. E isso foi votado contra as medidas do Javier Milei, ou seja, em favor dos aposentados, do reajuste ali, né, da sua aposentadoria. Ele viu isso como, por exemplo, um desagrado, uma tentativa de boicote ao seu governo. Outro plano, por exemplo, era um plano que estava relacionado à assistência com pessoas com deficiência. Ele alega que era um plano ruim, porque quebra o seu superávit primário. Entende, né, galera? Eu, particularmente, né, até dando aqui a minha opinião, sai aqui, professor Ricardo, né, entra Ricardo falando, de fato, galera, é fato que a Argentina tinha gastos públicos descontrolados. E até entendo a proposta de você cortar, trazer um superávit primário, ganhar a confiança dos investidores estrangeiros, controlar a inflação, que é uma medida importante para promover um crescimento econômico, um ambiente com uma segurança jurídica maior, com maior confiabilidade, né, de respeito à iniciativa privada na Argentina. É a medida do Javier Milei, um programa mais liberal. Agora, não adianta nada. Poxa, tem um superávit primário. Como? Sem reajuste de aposentado, sem assistência à pessoa com deficiência. Cara, o Estado tem que prover algumas assistências sociais. Então tá naquela disputa, o Javier Milei, falando que é uma tentativa de boicote contra o seu governo e a oposição alegando que são questões básicas para garantia de algum tipo de dignidade à população carente da Argentina. Em meio a isso, a Karina Milei, que é a sua irmã e colocada como a figura 2 do governo de Javier Milei, até maior do que a Victoria Villarruel, que é a vice-presidente, que vem sendo bem questionada pelo governo Milei, já vinha sofrendo algumas acusações, em que supostamente ela só fazia com que pessoas da sociedade civil, empresas, enfim, conversassem com a presidência argentina mediante pagamento. Nunca foi comprovado. Só que, mais recentemente, vazou áudio do Diego Spagnuolo, áudios que garantem que a Karina Milei está associada a um processo de suborno.
Os valores são de aproximadamente 800 mil dólares na compra de medicamentos para os hospitais públicos da Argentina. O que ela fazia? Ela não escolhia a empresa que ia vender os medicamentos de acordo com o preço, de acordo com a qualidade, mas sim com quem pagasse a maior propina. Estima-se que desse valor, 3%, ou seja, o valor de 24 mil dólares aí aproximadamente por mês, era destinado para suas finanças. E isso, o Diego Spagnuolo, por exemplo, falando, né? Ó, eu já falei para o Javier Milei, ele não fez nada. A Karina Milei está prejudicando a minha pasta aqui. Inclusive, ele foi afastado, ele está proibido de sair do país, porque há suspeitas de corrupção. E isso, de novo, né? Falta de possível habilidade política do Milei, comprando briga com o Congresso e corrupção no núcleo central do governo envolvendo a sua irmã, é óbvio que isso abala a popularidade. Nos últimos dias, ele perdeu 8 pontos de popularidade. E aí espera-se uma resposta. Tá, beleza, Milei. E aí, Milei, o que você vai fazer? Vai proteger a sua irmã ou não? E ele deu uma resposta. Ele falou ali, tá? Que os jornalistas são mentirosos e rasteiros e que os parlamentares só fazem decisões que prejudicam o país. Segundo as suas palavras, aqueles que querem derrubar o programa econômico e o país, promovendo projetos que rompem o equilíbrio fiscal e aprovando absurdos sem financiamento, o que importa para eles é o poder, não os argentinos. São argentinos do mal. Se eu conseguir virar o déficit fiscal de 123 anos no país, acha que eu vou me preocupar o que farão comigo nesses próximos 2 meses, até outubro, nas eleições parlamentares? É claro que não. Então, como eu falei para vocês, ele tenta colocar, né, a questão que é uma perseguição da imprensa há 2 meses, muito conveniente, e também uma tentativa do parlamento de boicotar o seu governo, promovendo um desajuste novamente nas contas públicas do país. Fato é, galera, que independente do que você acredita, os parlamentares da Argentina querem instalar uma CPI, uma investigação contra o núcleo central do governo Javier Milei. É óbvio que isso pode abalar a popularidade, porque, novamente, a professora, ela é culpada? Não é? Não sei, tem que investigar. Mas é fato que todo dia aparecendo na mídia, Karina Milei, corrupta, Milei, tá protegendo a irmã, isso vai desgastando a sua imagem. E estamos no mundo da pós-verdade, né? O que interessa talvez não seja nem a veracidade da notícia, mas a sensação que aquela notícia causa para você, principalmente às vésperas de um processo eleitoral. Ou seja, com certeza abala bastante a popularidade do presidente da Argentina. Tivemos também, galera, o Trump colocando notícias ali, ou falas polêmicas, relacionadas ao continente europeu. E por que eu falo polêmica, né? O Trump, ele falou que ele é hoje nomeado como presidente da Europa, segundo nossas palavras. Isso falando para jornalistas, tá? Vocês viram como a OTAN, onde concordaram em passar de 2% para 5%, eles respeitam tanto o seu presidente que me chamam de presidente da Europa. E para mim, claro, é uma honra. Ou seja, o Trump, ele deixou bem claro que toda vez que ele pede alguma coisa para o continente europeu, a Europa atende. E posso ser sincero, não mentiu. Quando ele pressionou os países da OTAN, inclusive ameaçando sair da organização para aumentar de 2% para 5%, os países se comprometeram. Vão fazer isso nos próximos anos. Se vão conseguir ou não, é outra questão. Mas que a promessa, de fato, há. Quando ele, por exemplo, teve que renegociar tarifas com a União Europeia, ele conseguiu um plano, um acordo econômico com a União Europeia que é humilhante para a União Europeia. A União Europeia vai ter que investir na casa de centenas de bilhões de euros na Europa, aceitou uma taxa de 15%, tarifas extras contra alumínio, contra aço e também alguns setores estratégicos e isenção de impostos para a entrada de produtos americanos que os americanos também considerem estratégicos, como produtos farmacêuticos. Além disso, a União Europeia se compromete em comprar combustíveis dos Estados Unidos, mesmo que eventualmente mais caros. De novo, cara, isso é uma postura de subserviência. E ele falando, eu sou o presidente da Europa, cara, isso é muito simbólico. Por quê? Não sei se vocês têm muito essa noção, mas a Europa, os Estados Unidos, foi colônia dos britânicos. E os europeus, eles têm uma certa postura, né? Pô, fomos ali, colonizamos grande parte do mundo, tal. Os Estados Unidos, uma ex-colônia, hoje sendo uma liderança econômica, militar, superior à União Europeia, talvez como um todo, isso é muito simbólico. Tanto que quando o Elon Musk, pode perceber, ele começou a interferir no processo eleitoral de alguns países europeus, os europeus viram com péssimos olhos isso. O que ele está fazendo campanha para Alice Weidel, para o Nigel Farage no Reino Unido, para o Vox na Espanha, isso até abaixa a popularidade, porque os europeus
não gostam muito dessa ideia de uma superioridade dos Estados Unidos frente à Europa. É fato, uma rivalidade inerente que tem aí entre os Estados Unidos e a União Europeia. Mas você concorda comigo que o Trump não mentiu e foi até uma provocação contra os europeus? Fala a polêmica aí do Trump, hein? Além disso, Gara, se a Ucrânia ela não consegue avançar no campo de batalha contra os russos, talvez eles tenham descoberto o mapa da mina para afetar a Rússia, que é na questão econômica e não exatamente por meio das sanções. A Ucrânia ela vem conseguindo fazer ataques importantes com os seus drones. E só nesse último mês, a gente teve ataques contra 10 refinarias que, segundo informações da Bloomberg, comprometeram em 17% a capacidade de produção e refino do petróleo da Rússia. Isso vem promovendo, por exemplo, segundo a Bloomberg, desabastecimento em alguns setores estratégicos, como, por exemplo, na Crimeia e também no território de Zaporísia. Além disso, na Rússia, se for pegar o preço do começo do ano em relação ao preço atual, a gasolina subiu cerca de 40% a 50%, depende da região onde você está. Por exemplo, o oleoduto, o Druzhba, foi atacado pelos ucranianos e comprometeu o fornecimento, por exemplo, de combustíveis fósseis para a Hungria, para a Eslováquia. Isso até foi criticado pelo Trump, que não concordou com a postura do Zelensky. Mas é fato que comprometeu parte do fornecimento. Vocês entendem que a Rússia, hoje, ela consegue sustentar a sua máquina de guerra muito com a exportação de combustíveis fósseis? Se você compromete quase que 1/5 da produção russa, é óbvio que isso ataque contra o bolso dos russos. E isso pode comprometer a capacidade militar da Rússia, pelo menos em curto prazo. Novamente, não acho que isso vai... agora sim, a Ucrânia vai revidar, agora ela vai fazer um contra-ataque, vai reconquistar a marra, né, militarmente, todos os territórios. Não vai, tá? Vamos ser sérios, não vai. Mas talvez uma possibilidade de uma dificuldade econômica até incentive o Putin a acelerar algum tipo de reunião e algum tipo de processo de paz. Vai lembrar que os europeus eles também estão ameaçando o Putin, colocando que se ele não aceitar fazer um acordo de paz ou pelo menos uma reunião com Zelensky, novas sanções podem acontecer. A própria Alemanha falou em destacamento de tropas e sanções adicionais contra os russos se não houver algum tipo de concordância, algum tipo de processo de paz entre Rússia e Ucrânia. Enquanto isso, Viktor Orbán, que é o presidente da Hungria e um dos afetados por esse ataque que aconteceu, né, que a Ucrânia fez contra o oleoduto Druzhba, colocou, segundo as suas palavras, que chantagem, terror, e explosões não ajudarão. Que isso só mostra como a Hungria e a Eslováquia estão certos em não admitir a entrada da Ucrânia na União Europeia. Ou seja, colocando, galera, que a Ucrânia está agindo de maneira errada, atacando e comprometendo a capacidade até mesmo de geração de energia de países que hoje já estão na União Europeia. E para finalizar, pessoal, notícias importantes também sobre o Trump, que segundo a Reuters, estaria de olho em alguns legisladores da União Europeia. A União Europeia, ela aprovou no passado recente a Lei de Serviços Digitais, que cria uma espécie de regulação das redes. Como eu falo para vocês, galera, isso é um desafio que acontece não só no Brasil, mas eu diria que no mundo. E a União Europeia, que é um país que tem regulações bastante intensas, talvez isso seja ainda mais inerente. Hoje, quando o Trump ele tem apoio das Big Techs, eu acho que é bem claro isso para vocês, Mark Zuckerberg, o próprio Jeff Bezos, né, o líder ali da Amazon, o Elon Musk, que fazia parte do seu governo, o J.D. Vance, que também veio do Vale do Silício, e vários outros apoiadores que vêm dessas plataformas digitais, vocês entendem que nenhum apoio é de graça. O Trump conta com o apoio das Big Techs e as Big Techs contam com o apoio do Trump, é claro. Principalmente porque nesse ambiente de regulação das redes, é fato que o Trump pode ser um defensor da não regulação, utilizando o argumento da liberdade de expressão. E dentro desse contexto, o Brasil é um exemplo, claro, mas a União Europeia também. O próprio Trump estaria considerando, segundo a Reuters, que a censura aos usuários dos Estados Unidos e a restrição que a Lei de Serviços Digitais impõe, impondo custos adicionais às empresas de tecnologia, podem fazer com que os legisladores que aprovaram essa regulação das redes sofram na mão dos Estados Unidos. Será que teremos, pessoal, mais ataques, entre aspas, dos Estados Unidos, como vem acontecendo, por exemplo, ao Brasil? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.